Esse vídeo é uma resposta aos comentários que foram feitos sobre aquele vídeo que fala da interpretação da Bíblia, que a Bíblia por si só se interpreta, né? Então nós não devemos impor a nossa interpretação, a interpretação que ela faz dela mesma. Entre os comentários tinha de que a Bíblia é muito confusa, é enigmática e também cheia de contradições. Aí se Deus é então soberano, perfeito, e ele quer clareza, etc. Então por que ele não faz o ser humano, não deu uma mensagem clara, etc. Um outro comentário foi justamente questão do fato de ser o ser humano quem escreveu e tal, e que então a Bíblia seria semelhante a outros livros considerados sagrados, né? Como o do islamismo, enfim, a Torá lá dos judeus. E os outros comentários foram nessa linha. Eu queria primeiro destacar o seguinte, que dá para perceber nesses comentários a angústia da alma. O ser humano chegou a reconhecer na mensagem da Bíblia e na sua realidade, ainda que ele não seja consciente sobre o clamor da sua própria alma, mas ele chegou a reconhecer que a verdade, a realidade, Deus é além da sua capacidade de pensar, mas ele quer diminuir Deus a sua capacidade de pensar, suas pesquisazinhas pobres de laboratório, e aí ele quer, nessa subjugação, entender o seguinte, aceitar somente o seguinte: eu só aceito uma mensagem ou um Deus que caiba na minha mente de uma maneira que eu controle. E aí esse Deus não vai, obviamente, o Deus verdadeiro nunca vai ser assim. Então isso mostra a angústia da alma. Ela está reconhecendo que Deus é além dela e como ela quer um controle, ela clama que não consegue compreender Deus, que Deus é muito acima da capacidade dela e etc. Uma outra questão que eu destaco é a corrupção da mente. A mente humana se corrompeu antes do pecado. Ela era como uma criança quando nasce, que não fica questionando por que tem que ser amamentada, por que tem que ser por aqueles pais, criadas por aqueles pais, porque ela nasceu naquela família, por que tem que ser o leite materno, por que tem que ser leite, por que não pode ser um sorvete. Ela não fica questionando nada, ela simplesmente aceita todo o tratamento dos pais, né? E ela se dá muito bem por isso, né? Já pensou se ela já tivesse força, tamanho e uma consciência rebelde a esse nível, né? De não aceitar o que naturalmente ela precisa, então ela iria se dar mal. Então, esse comportamento evidencia a rebelião e a corrupção, a depravação total da mente humana. Antes do pecado, ela era como uma criança. Ela não ficava questionando Deus, o ser de Deus, as qualidades de Deus e aquilo que ela não entende de Deus. E nem tinha dificuldade de entender as coisas que estão aí reveladas, como Deus se revela. Então ela conseguia interagir muito bem entre aquilo que ela compreende e aquilo que ela não compreende. Ela, mesmo assim, reconhecia: Deus existe, como uma criança que não se rebela nos braços da mãe, porque está tendo que tomar o leite, né? Simplesmente toma, vai lá, aceita, se satisfaz, se alegra. Assim era o homem. Mas o ser humano se rebelou e essa corrupção, essa depravação total da mente nos trouxe para essa situação tão deplorável, que é a dificuldade de entender as verdades claras de Deus, né? Onde na Bíblia não está claro que só existe um Deus. Onde é que não está claro? Onde é que não está claro na Bíblia e na própria criação que esse Deus é soberano, único, criador de todas as coisas, eterno, não depende de nada nem de ninguém? Onde é que não está claro isso? Onde aí colocaram o seguinte, né? É que então o que é melhor diante de tudo isso é
você pegar todos os livros de todos os homens, de todas as épocas, para ter uma conclusão do que é a verdade de forma perfeita. Então veja, até colocaram assim, não é correto, é arriscado você crer num livro só, ter um livro só como padrão de conduta. A Bíblia não é somente um padrão de conduta, né? Ela tem padrão de conduta, mas ela revela o ser de Deus e, e, revela a sua salvação, revela quem somos, de onde vimos e para onde iremos. Ela revela o amor de Deus, a bondade de Deus, o juízo, a justiça, não há dúvida, enfim. Então, não é apenas um livro de... Aliás, nem é o propósito da Bíblia ser um livro de conduta, de ética humana somente, etc. Até porque o nível do que tem ali é acima do que o ser humano pode observar, né? Estou falando agora do padrão de moralidade, de eticidade da Bíblia, né? É divino aquele padrão. Se é divino, nenhum ser humano pode alcançar o padrão divino, né? Tem o padrão humano também ali, não há dúvida, o padrão que hoje o ser humano não alcança, mas que o ser humano foi criado para cumprir aquele padrão. Mas o, se o ser humano deveria viver pelo resultado de todos os livros, como foi comentado, né? Todos os livros produzidos por todas as épocas, portanto, pensamentos e ideias que nasceram na mente humana, né? Construções de pensamentos que nasceram de mente humana. Aí a mente de um que somou com a mente do outro, que somou... e esse resultado vai formar também um livro, obviamente. Então o argumento era o seguinte, que esse resultado, veja só a contradição, né? Eles disseram aqui que não deveria, não é confiável depender de um livro só, que era o divino. Mas é confiável depender de um livro só, que é resultado de todos os pensamentos humanos de todas as épocas. Como se todos os pensamentos humanos, junto de todas as épocas, conseguissem formar algo melhor do que o pensamento e a mente divina. E o que a gente vê nisso é a imposição da verdade humana sobre a divina. O que o ser humano está querendo nisso aí é impor a sua verdade sobre a verdade divina. Daí teve um que disse que, mostrando que está muito revoltado, deu para perceber que ele tem alguns traumas, né, com alguém que parece que alguém ou algumas pessoas, ou a igreja da qual ele fez parte, não sei, que chegaram para ele dizendo que ele não podia falar assim da Bíblia porque ele não conhecia. Aí ele foi lá e leu. Aí falaram que ele leu, mas não entendeu. Aí ele foi lá e mostrou, diz ele que mostrou que entendeu. E aí disseram que estava com demônio, disseram que é isso, disseram que era dureza do coração, que era cegueira, etc. E ele querendo dizer com isso que então ninguém aceita que está errado. Em outras palavras, assim, ninguém aceita que ele está certo e que e com quem ele está falando aqui estava errado. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E se o erro é dele mesmo? Então o que é que ele quer? Ele quer impor a sua verdade sobre todo mundo e não quer ter a humildade de reconhecer, de questionar. Peraí, não sou eu mesmo que estou errado? Será que um livro que é o mais lido no mundo, que atravessou séculos, que não tem comparação com nenhum outro livro, nenhum, nem chega... Os outros livros considerados sagrados não chega nem a 0,00001% da Bíblia, da verdade de Deus. E vai ser sempre assim, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então, não seria a pessoa querendo, então, aquilo que ela está criticando na Bíblia e nos outros, ela não consegue enxergar sobre si mesma, ela quer ter a razão em tudo. Ela quer que todo o seu argumento, toda a sua construção de pensamento seja aceita como uma verdade, que a Bíblia não é a verdade, que Deus não é assim, e que tudo mais, e quem está certo é ela. Então esse é um exame que a gente deve fazer sobre nós. E aí eu concluo dizendo o seguinte, que para todos esses casos, há salvação. Deus, apesar de ser tão ofendido, isso é tão, assim, é tão desonroso para Deus
ter a sua própria imagem e semelhança, que é o ser humano que ele criou, com tanta graça, com tanto amor, ver nesse nível de cegueira, de rebelião, desobediência. Mas o próprio Deus, mesmo sendo tão afrontado, é de uma paciência assim incomparável, é de um amor, uma compaixão, de um perdão, ao ponto de que ele deu o seu próprio filho para reconciliar, mas não só reconciliar pecadores, no sentido de eles não vão pagar mais por seus pecados, mas reconciliar também no sentido de mudar a sua mente, de mudar o coração, de mudar a maneira de pensar, de corrigir, porque hoje o ser humano não é mais como era antes do pecado. E ele precisa então da salvação de Cristo, a única que pode fazer os sentimentos, as vontades e os pensamentos serem radicalmente transformados, a ponto de a gente reconhecer a Deus como ele se revela e nos alegrar nele. E aquilo que compreendermos da palavra, compreendermos agora com graça, com paz, a paz que excede todo entendimento, com amor verdadeiro, com a fé verdadeira. E aquilo que não compreender no sentido de esgotar com a nossa mente, é a gente ser como uma criança que é amamentada e não fica questionando a química do leite, o sabor, o processo, a forma, o fato dela estar ali, aquela mãe, daquele jeito, não. Então, ela se satisfaz. A criança desmamada é uma criança satisfeita. E assim é a pessoa que recebe a salvação em Jesus. É uma pessoa satisfeita em Deus do jeito que Ele é, sem querer alterá-lo, satisfeito na Sua palavra do jeito que ela é, sem querer alterá-la. É a pessoa que descansa e Deus tem essa salvação para qualquer pecador. O mais terrível pecador pode ser perdoado de todos os seus pecados. Disseram aqui também que a palavra de Deus só ensina violência, só ensina uma série de coisas erradas. Não, não é verdade. Ela não ensina nada disso, pelo contrário. O que ela está ensinando é Deus combatendo isso. Agora, o que é interpretado como violência? Por exemplo, você tem um assassino, o assassino de crianças, o assassino de pessoas, de viúvas, de idosos, de mulheres. Aí você vê Deus punindo o assassino com o castigo que ele merece. Aí, então isso é violência. Não, não é violência. É a correção correta, justa. Ou esses críticos aceitariam serem injustiçados, violentados, roubados e até assassinados. Não aceitariam, né? Então, não podemos distorcer as coisas. Agora veja, Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer justiça, mandando o seu filho para morrer no nosso lugar, para pagar por nossas culpas. Deus não tinha essa obrigação. Que mensagem é mais maravilhosa do que essa? De que o próprio Deus entregou o seu próprio filho para perdoar pecadores. Então, fica aqui a nossa resposta a esses comentários. Peçamos a Deus a sua graça para compreendermos corretamente a sua palavra e vivermos em comunhão com Ele, para que gozemos da paz que excede todo entendimento. Que Deus nos abençoe.